Muito cuidado com a fratura típica do fêmur. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, tirando suas dúvidas de forma rápida e simples, como tem que ser. E aqui eu vou mostrar um pouquinho da minha experiência de mais de 10 anos tratando tanto as doenças como o desgaste e artrose do quadril, como as fraturas do fêmur proximal. E hoje eu resolvi entrar num tema que não é tão comum, mas que precisa ser alertado, principalmente para você que já faz uso durante muitos anos de medicamentos para prevenir osteoporose. Será que um medicamento que é capaz de prevenir osteoporose pode causar a fratura típica do quadril? Você vai ver isso logo a seguir. Vou aproveitar rapidinho e pedir para, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, faça parte desse conteúdo aí que está cada vez mais legal. Estou abordando temas como necrose da cabeça do fêmur, artrose do quadril, impacto femoroacetabular. Toda semana tem um vídeo novo para vocês. Se você não é inscrito, você vai perder isso. Então, clica no botão para se inscrever, aperta o sininho, não vai cair o dedo. Isso vai me ajudar bastante, vai me dar um feedback, uma resposta de que vocês estão gostando do meu conteúdo e vai me incentivar a continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês aqui. Primeiro, eu tenho que explicar para vocês o que é a tal da fratura atípica do fêmur. Vale lembrar que é muito comum na pessoa mais idosa, a pessoa com osteoporose, que apresente uma fratura por insuficiência óssea, aquela fratura do osso mais frágil. E qual que é o padrão dessa fratura? É uma fratura ou ao redor do trocânter maior, ou na região do colo do fêmur, são fraturas mais altas. Pode quebrar a parte da diáfise do fêmur, que é o meio do osso? Pode quebrar também, mas na região do meio da coxa. A fratura atípica do fêmur, ela tem esse nome atípico por conta do comportamento dela. Ela, infelizmente, não se comporta igual às outras fraturas. Ela dá muito mais trabalho, tanto na parte cirúrgica, como principalmente o tempo de cicatrização dela é muito prolongado. Então, uma fratura que tem suas particularidades e merece ser falada aqui para vocês. Então, para definir a fratura atípica do fêmur, ela tem que ter alguns pré-requisitos. Normalmente é uma fratura que ocorre sem trauma algum, então a pessoa simplesmente cai e já está com o fêmur quebrado. Geralmente quebra antes de cair. Ela normalmente é na região subtrocantérica, então é um pouquinho abaixo da região do trocânter menor. E é uma fratura simples, ela não tem múltiplos fragmentos, geralmente é um traço só e um traço mais transverso. Essa é a característica da fratura atípica do fêmur. Se você observar as pessoas que têm a fratura atípica do fêmur, elas têm um espessamento da cortical. A parte externa do osso é um pouco mais grossa. Eu vou mostrar imagens aqui para vocês verem a caracterização dessa fratura. Então ela tem a cortical um pouco mais grossa. Essa fratura geralmente vai de lateral para medial, ou seja, ela começa do lado de fora do fêmur e vai para a parte interna. E geralmente ela termina formando uma ponta. Tá? Em inglês é o spike, mas é uma ponta, como se fosse uma ponta de lápis. Então vamos recapitular, é um traço simples, cortical espessada, pode ou não ter uma dor que avisa antes de quebrar, e isso é muito importante, nem todo mundo tem essa sorte. Procurar o médico e falar, doutor, eu estou sentindo uma dor bem no meio da coxa, não sei o que é. Porque se a pessoa procura o ortopedista certo, o ortopedista vai poder identificar e falar, olha, você está com uma fratura incompleta, essa fratura está quase completando. E vai poder te propor um tratamento muito melhor, que é tratar antes da fratura quebrar. Depois que o osso quebra, aí começa realmente uma dificuldade, tanto na hora de tratar como o tempo de espera até essa fratura finalmente se cicatrizar. Só uma ressalva aqui que o osso não cicatriza, ele consolida. Vocês me permitam essa liberdade porque é mais fácil de entender esse termo cicatrização. Mas o osso ele tem um processo que se chama consolidação, ou seja, ele forma um calo e depois ele forma osso novo no lugar. E o que causa a fratura atípica do quadril? Já é sabido hoje em dia
que o uso muito prolongado de drogas, que são os bifosfonados, para tratamento de osteoporose, pode levar a uma alteração na estrutura do osso. Vamos imaginar que o nosso osso ele é parte orgânico, ou seja, parte tecido vivo, e parte inorgânico, composto pelos sais de cálcio. Os bifosfonados, qual que é a função deles? Eles inibem os osteoclastos, que são células que vão comer o osso, eles vão reabsorver o osso. Então, isso é uma vantagem. Para de haver a reabsorção do osso, o nosso osso fica mais forte? Sim, mas se esses bifosfonados forem usados por muito tempo, sem ter algum tipo de intervalo que já é pré-determinado pela gente, o osso começa a inverter demais. Ele começa a ter muito depósito desses sais de cálcio, e é como se o nosso osso virasse uma grande pedra de sal quebradiça. Ou seja, ao invés dele ter um efeito benéfico, o remédio, o bifosfonado, começa a deixar o osso muito mineralizado, com as paredes das corticais muito grossas, e com o tempo podem, paradoxalmente, virar uma região mais frágil que pode quebrar, e é isso que vai causar a fratura atípica do fêmur. O uso de corticoides por muito tempo e o uso de medicamentos, são inibidores de bombas de próton, que são usados para gastrite, como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, por longos períodos de tempo, também podem estar associados à fratura atípica do fêmur proximal. Como muita gente trata osteoporose, toma corticoide ao mesmo tempo, esses efeitos vão se sobrepondo e o risco aumenta da fratura atípica do fêmur. Existe lugar para tratamento conservador, ou seja, tratamento sem cirurgia nesses casos? Se a fratura ocorreu, se a fratura está completa ali, isso é uma urgência, tem que ser operada, senão a pessoa não consegue nem sentar de tanta dor que ela tem. O osso desliga de um lado do outro, e daí o melhor tratamento é a fixação, é a osteossíntese que a gente chama. A preferência para o caso de fratura atípica é pelas hastes intramedulares, ou seja, é colocado um pino, um tutor dentro do osso. Isso é feito normalmente com técnica minimamente invasiva, e o cuidado é que esse osso tenha um contato muito grande entre os dois fragmentos, porque a grande complicação, quase 20% dos pacientes que têm fratura atípica do fêmur, eles correm o risco ou dessa fratura não cicatrizar, que é o retardo ou ausência de consolidação, e eles correm o risco também de novas cirurgias, como, por exemplo, revisão dessa osteossíntese, mudança de tática, enxerto ósseo no local. Então, a cirurgia tem que ser muito bem feita, tem que ser feita por um ortopedista muito experiente. Agora vamos pensar num outro caso, no paciente que começou a sentir dor ao redor do quadril, está com um raio-x mostrando ali aquela fratura que está quase para quebrar, a gente chama de iminência da fratura. Nesses casos, existe sim uma chance de tentar um tratamento sem cirurgia, tá? Mas as estatísticas não são muito boas para esse tipo de tratamento. Imediatamente você tem que parar de fazer o uso dos bifosfonados, a estratégia de tratamento da osteoporose vai mudar, você vai trocar por uma outra droga e você tem que parar de forçar o pé no chão. Então começa a usar muletas, esse tipo de coisa. O problema é que já saíram alguns trabalhos falando que grande parte das pessoas que fazem o tratamento certinho, então ficam ali 2, 3 meses sem soltar o peso no chão, a partir do momento que voltam a soltar o peso no chão, principalmente quem sentia dor na coxa, quem teve aquele aviso de que a fratura está para quebrar, elas vão sofrer da fratura atípica de qualquer jeito. Então, a tendência hoje é fazer uma fixação profilática. É o mesmo tratamento da fratura, só que não precisaria esperar o osso quebrar. Você vai lá, coloca o tutor intramedular antes do osso quebrar. A recuperação é muito mais simples e não tem aqueles problemas de risco da fratura não consolidar ou então de novas cirurgias, novas operações. Outro detalhe importante, grande parte desse tipo de fratura demoram mais de 6 meses para cicatrizar. Então imaginem o quão complexo é isso, você ficar 6 meses protegendo ali a carga com um par de muletas, você ficar
aguardando essa fratura consolidar, o risco de perda muscular na região da coxa que você vai ter por consequência desse tempo prolongado de recuperação. Então são todos problemas que seriam evitados se você fizer a fixação profilática. Se você faz a fixação profilática, você sai pisando 100% do peso logo de imediato, pode mudar o seu tratamento para osteoporose, mudar a droga, e é uma solução muito melhor no meu ponto de vista. Praticamente todos os pacientes que têm fratura atípica do quadril têm algum problema de deficiência de cálcio e de vitamina D que devem ser tratados também pelo médico que está conduzindo o caso. Para resumir o assunto, os bifosfonados, gente, são medicamentos muito valiosos, eles mudaram a história do tratamento da osteoporose. Eles são remédios que a gente não pode abrir mão. Porém, você que está sendo tratada da osteoporose, eu falei tratada porque a maioria das fraturas atípicas ocorrem em mulheres. Então, você que está fazendo o tratamento de osteoporose, precisa questionar o médico e não apenas aceitar que ele vai renovando essa receita ao longo dos anos. Principalmente, pergunte ao médico, doutor, esse meu remédio, ele precisa de um intervalo, de umas férias ali, a gente chama isso de drug holiday. Será que está na hora de eu parar um pouquinho esse remédio, trocar por outro? Como é que está o estado dos meus ossos? Não dá para ficar com o mesmo remédio anos a fio. Às vezes eu acompanho pacientes que tiveram fratura atípica do fêmur, estão 8 anos tomando a mesma medicação sem nenhum descanso. Isso é tempo demais e pode ocorrer aquelas mudanças estruturais no osso que eu falei anteriormente. De forma alguma nós vamos tirar essas drogas como do nosso arsenal de tratamento para osteoporose, mas elas têm que ser bem utilizadas, senão você pode ter essa complicação. Então, se você é mulher, teve uma fratura na região subtrocantérica, no raio-x dá para observar um espessamento da cortical, ou então é um tracinho muito simples, muito horizontal, o médico precisa suspeitar da fratura atípica do fêmur e, inclusive, pesquisar o outro lado, porque o outro lado pode estar sob risco. É muito comum fazer o raio-x pegando os dois fêmures e você vê que na mesma região, só que do lado oposto, existe ali ou uma fratura incompleta ou espessamento cortical, como se fosse uma imagem em espelho. E isso é super valioso, porque você pode daí prevenir e fazer uma fixação profilática do outro lado e não ficar esperando esse osso quebrar e ter mais 6 meses de longo tratamento, uma ou mais cirurgias para esse osso poder consolidar de forma adequada. E aí, consegui te ajudar nesse assunto? Espero que sim. Reforço o convite de se inscrever aqui no meu canal, apertar o like aqui embaixo para me ajudar com que esse conteúdo vá para mais pessoas. E até a próxima semana.